Nós estávamos falando nos bastidores e eu falei para a Areta sobre ter uma autoridade de rede e uma autoridade física, né? Sim. Autoridade de rede é quando as pessoas olham, por exemplo, na internet e vê que você fala daquele assunto, você é expert naquele assunto, né? Isso é autoridade de rede. Autoridade física é aquela pessoa que não tem tanta conexão na rede social, mas fisicamente, ou seja, pessoalmente, ela é uma pessoa que tem uma autoridade, ela tem um posicionamento. Hoje, o ideal é ter os dois, autoridade física e autoridade de rede. Porém, nós precisamos ter uma linha. O atleta ele precisa ter um foco. Onde ele pretende chegar? E se ele tiver 3 focos, ele se perde. Ele precisa determinar um ponto. Então, às vezes, é importante ele ter esse início de carreira investindo no palco, vamos dizer assim, para ganhar uma expertise, para depois escolher um caminho. Exato, ele tem que ter um ponto em que ele quer chegar, entende? Porque isso faz parte da gestão. É a mesma coisa se eu pegar uma analogia. Você é minha aluna, você sabe que eu gosto muito de analogia. Se eu tenho R$ 100 e eu tenho 5 pessoas que eu tenho que dividir para elas, eu vou dar 20 para cada. Certo. Se eu tenho R$ 100 e eu tenho uma pessoa, é R$ 100 para ela. Então, quando eu tenho uma energia e eu foco em algo, a probabilidade é muito maior de eu conseguir atingir aquilo. Agora, se eu tenho uma energia e eu preciso diluir, pulverizar essa energia, a probabilidade é muito menor. Entendi. É assim, é o ideal, é o que geralmente muitos atletas gostariam de fazer, mas para você se manter como atleta, você precisa estar na rede social. E estar na rede social é uma outra profissão. Exato. Então, isso é o que eu vejo, assim, que é um debate muito grande entre os atletas, porque agora está mais suave. Mas antigamente se tinha muito essa questão. Eu sou atleta, eu não sou blogueiro, eu não sou youtuber, falando de uma maneira até pejorativa. Perfeito. Né? Então, tipo assim, quem se lançava como youtuber, querendo ser youtuber da maromba, era discriminado entre os atletas. Porque, tipo assim, o atleta se sentia superior por ser atleta. Não, gente, sem tirar o mérito de nenhum. Mas as empresas, com o passar do tempo, que é o que sustenta o atleta, né, o patrocínio, precisavam que os atletas se posicionassem na rede. Eu não preciso mais de um atleta apenas, antigamente era assim, para ter uma imagem, uma foto. Preciso de um rapaz musculoso, então faço uma foto bonita, aí colo os banners, boto no stand, boto nas lojas, ou uso no site, né? Uso só como material de mídia. Antigamente era isso. Dava uma entrevista, Acabou. uma coisa bem pontual. Hoje não. O atleta ele tem que ser o atleta, e ele tem que ser o youtuber, o super rede social, né? É youtuber, Instagram, Twitter, todas. Mas você sabe uma coisa interessante? Ah, Eu estava olhando a semana passada, uma aluna mandou uma mensagem no direct falando: Nossa, professor, que legal, você já bateu 33 mil seguidores. E eu não estava acompanhando. E aí eu fui fazer uma apuração um pouco maior, né? A minha rede social está atingindo, eu tenho lá, ela mostra, né? tem os Atingiu gráficos. 4,1 milhões, 4,100 milhões de contas. Aham. Quando eu vi, e aí eu peguei e falei para ela: Nossa, eu tenho 9 mil e poucas publicações. Ela falou: Não, professor, você tem 9 mil e poucos conteúdos. Porque o atleta ele precisa compreender que quando ele tem uma autoridade sobre um assunto, e quando ele faz um vídeo de 1 minuto e meio, o quanto ele não está engajando outras pessoas. O quanto ele não dá um insight, o quanto ele não dá uma ideia, o quanto ele não desperta para algo. Um dono de uma academia de... Nossa, o ponto de vista que ele... Olha que legal que ele falou. Então acho que eu vou mudar aquele aparelho. Entende? A partir de algo que ele falou. E ele tem ali a condição de falar aquilo porque ele tem autoridade sobre aquilo. Sim. Entende? Então eu acredito que nós precisamos compreender, por exemplo, nós evoluímos. Eu antigamente, não vou falar a idade, mas antigamente eu chegava num processo de seleção, eles perguntavam: quem tem o curso de datilografia? Sim. Eu. E aí ela perguntava: a digital? Porque tinha a digital e tinha... E a máquina, né? Não é? É.
E aí você conseguia entrar de repente muito mais fácil na vaga. E hoje? Hoje eles vão muito pelo quê? Hoje o processo qual é? Você recebe um currículo numa empresa, você já vai para onde? Qual rede? LinkedIn. E Sim. depois do LinkedIn, Instagram. Eu quero saber como que a Areta se conduz, como a Areta se posiciona numa rede social. Por quê? Porque ela vai ser a gestora do meu hospital. Da mesma forma, um atleta. Um atleta vai vestir o uniforme de uma marca. Entende? Tanto é que nós vimos há pouco tempo aí alguns influenciadores em várias áreas que de repente deixaram algumas coisas acontecer no seu lado pessoal, as marcas vão embora. Sim. Então Reflete isso diretamente. totalmente. E nos próprios contratos tem. Totalmente. Né? Se você tem algum ato, né, contra a sociedade, de Acabou. crime, de bullying, que seja, as marcas têm todo o direito de quebrar o contrato. Você sabe que eu fui prestar consultoria uma vez para um hospital e dentro do contrato tinha que eu deveria, durante os 6 meses, não andar de moto. Eu não poderia andar de moto. Por quê? Porque andar de moto aumenta o meu risco. Eles sabiam que eu andava Sim. de moto, eles colocaram uma cláusula. Entende? Não, mas tem empresas que botam que o atleta não pode andar de moto. Entende? Se ele se acidentar de moto, eles podem quebrar o contrato. Quebrar o contrato. Então, isso é um processo de gestão que a empresa faz. E ele, como atleta, isso já entra dentro da gestão de carreira. Ele está fazendo a gestão de carreira dele. Os lugares que ele vai frequentar, as pessoas que ele vai caminhar, as marcas nas quais ele vai representar, isso é gestão. Agora, só é gestão se ele tiver um olhar estratégico. E é o que alguns não têm. É o que alguns não têm. A maioria não tem. Não tem. Por quê? Porque ele olha muito pro corpo, tá tudo certo. Ele tem que olhar pro corpo dele. Mas o que eu acredito, e aí fica essa reflexão se dedique ao corpo, mas se dedique ao aspecto gerencial. Eu tenho que estudar o meu corpo 80%, tenho que estudar então gestão 80%. O que não pode é 80-20. Entende? 90-10. Porque aí você vai ter um corpo impecável e um processo de gestão da sua carreira totalmente horrível. E não vai ser visto. Entende? E que não é visto não é lembrado. Não é lembrado. A gente teve o exemplo da Ângela Borges semana retrasada aqui. Na verdade, ela também é multicampeã, ganhou muito mais. Em um ano só ela competiu mais de 10 vezes. Uau. Imagina, competir um ano em diversos países diferentes. Mas ela se dedicava, o dela era 100% palco, mas ela tinha o esposo, O staff ali. que era o gerenciamento. Pronto. Aí eram duas cabeças, Pronto. uma 100% na gestão e outra 100% no palco. Mas é muito difícil você ter duas pessoas que se deem bem no sentido de gestão, né? Certo. Porque ao mesmo tempo o atleta tem que concordar, né? Sim. Do que o outro está. Não, você vai assinar esse contrato, não, você vai fazer essa presença. Não, mas eu tenho que competir. E convencer o atleta de que só competir não é. Não é. Não é o tudo. Não é tudo. É. Isso é o mais difícil. E eu tenho certeza que isso é uma conversa até de família, né? Porque uma competição para um atleta é um gasto absurdo com um atleta amador. Financeiro, emocional, físico, de saúde, social, tudo. Porque não vai em festa, não cuida dos filhos, aí tem um problema na família, pode causar, né, Sim, um problema claro. na família, às vezes a família não consegue compreender. O gasto financeiro, que é um investimento, às vezes o atleta amador tem um apoio, mas não tem uma cobertura total de uma empresa que vai pagar passagem, vai pagar estadia, vai pagar tudo, né? A questão da saúde, que a pessoa tem que estar conferindo, fazendo exame. Tudo isso é tudo dinheiro. é dinheiro, né? Tudo isso é então, dinheiro. esse limite que os atletas não têm hoje, porque eles veem casos de sucesso, assim como o Ramon, e acham que assim, vou investir tudo. Acabou. É tudo ou nada. Se eu não apostar, se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Eles usam muito Só que ele essa faz frase. isso de uma forma não estratégica. E não racional. E ele faz de uma forma totalmente emocional. Muito. Entende? Ele faz de forma totalmente emocional, que é uma falha. Então, quando nós falamos que é importante o atleta se dedicar à gestão, nós não estamos falando que ele especificamente vai ter que debruçar nos livros, vai ter que estudar. Não, ele vai ter que compreender. É a mesma coisa hoje, quando uma pessoa quer abrir um negócio e não quer investir no marketing.
Sim. Antigamente, nós não precisaríamos ter, por exemplo, alguém que fizesse as nossas artes, que filmasse de uma forma profissional. Não. Hoje é necessário. Antigamente o marketing era o boca a boca, né? Não era? É. E hoje não. Hoje não. Hoje você já precisa ter ali uma captação de um lead, não é? Você já precisa fazer um pitch, de repente. Mesma coisa, você está aqui, aí no final você faz um pitch, você vai falar sobre um produto que você de repente confia, acredita, você utiliza aquele produto, não é? A atenção está vindo para você e você faz um pitch. Isso é gestão. Às vezes você pode ser que de repente não se aproprie disso, mas você tem por trás um time que aí entra, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito básico. A pessoa sai da faculdade e vai montar um consultório de estética. Ai, quero montar um consultório de estética. Minha amiga ficou rica. Ah, minha amiga tá andando de BMW, quero montar um consultório de estética. Legal. Aí ela vai fazer que curso? Ela faz um curso voltado para estética. Ela faz um curso de... Dermato. Né? Exato. Várias coisas voltadas para a parte estética. Aí ela quer montar uma estrutura física. Aí ela monta a estrutura física. Ela não sabe, por exemplo, ela não sabe qual que é o valor, por exemplo, ela não sabe precificar. O quanto você vai cobrar desse procedimento? Ah, eu vou cobrar R$500. Qual é o ticket médio desse procedimento? Como assim ticket médio? Ela já não sabe falar. E o local que você está colocando essa estrutura física, ela comporta, ela absorve os seus serviços? Né? Quem são os seus concorrentes? Quem são os seus parceiros? Quem são os seus clientes? Ele não conhece. Você vai vender produto ou você vai vender serviço? Ah, eu vou vender serviço. Mas por que também você não vende produto? Entende? Você vai atender dentro desse lugar só você? Ou você vai ter outras pessoas atendendo? Então, ela pensa em ela com aquele paciente, ponto e acabou. Então, ela não pensa que vai o ar-condicionado, ela vai ter que colocar luz, a pessoa que chega, o cliente quer um café. Então ela tem toda uma estrutura que são os gastos que eu vou ter ali. Mas ela só vislumbra o sucesso. Exato. Do outro ainda, nem dela. Exato. Entende? Que ela nem começou. Então é por isso que muitas, no Brasil hoje, não precisa 5 anos para as empresas elas acabarem abrindo falência. Não, o que eu vejo, assim, os atletas às vezes vendem carro, vendem os seus bens, né? Vende os bens, assim, vende carro, vende moto, se endivida para investir num campeonato, às vezes até sai vitorioso, ganha o troféu de primeiro lugar, vira profissional, né? Porque agora os brasileiros estão em busca da profissionalização, mas a profissionalização hoje não é mais sinônimo de resultado. Sim. Antigamente eu digo assim, há uns 10 anos, no começo do Arnold, né? Quando o Arnold veio para cá para o Brasil, o evento do Arnold. Você ser um profissional era muito raro no Brasil. Era muito difícil. Era um ou outro que conseguia ter essa possibilidade. Hoje, muitos atletas são profissionais. Mas a gente não... Eu mesma, que estou no meio, não acompanho mais. Quantos atletas profissionais nós temos? Em média, eu acho que de uns 5 anos para cá, a gente está formando aí uns 100 profissionais por ano. Aí você imagina... 100 profissionais por ano, obviamente, categorias diferentes, femininas, masculinas, e estão aí no mercado. Agora, você sabe por quê, Areta? E eu acredito que quem está nos acompanhando também provavelmente vai sentir essa dor que eu vou falar agora. Você sabe por quê? A grande maioria dos profissionais hoje, e ainda daqui um tempo à frente teremos essa dor, tá? Mas depois, mais à frente, não teremos mais. Então, por exemplo, a sua filha e a minha filha provavelmente não vai ter essa dor, provavelmente. Mas quem está nos acompanhando, que vem ali da década de 50, 60, 70, 80 e até 90, se passar um pouquinho, tem essa dor. Que dor? Qualquer área que a pessoa entrar, ela, infelizmente, ela tem um pouco de dificuldade na gestão porque não veio de casa. Entendi. Os pais não ensinam gestão. Você diz gestão financeira ou Gestão financeira, financeira, estratégica? Gestão estratégica, planejamento, não ensina. Entende? Mas é cultural, acho, do brasileiro. Hoje, se você pegar, é cultural do brasileiro, e aí alguns pequenos grupos acabam ensinando isso para os filhos.
E quando se junta com outras pessoas que não ensinam, fala assim, meu Deus, que isso? Aí entra hoje no que eles chamam de escassez. Ah, mas isso é uma mente de escassez. Ah, mas isso é uma mente de escassez. Mente de escassez é uma coisa, gestão é outra. Entende? Mente de escassez é uma coisa. O que seria a mente de escassez? A mente de escassez, por exemplo, a pessoa vai ao shopping. Né? Então, vou dar um exemplo bem básico. Você está na sua casa, o ideal qual é? Mora você e sua filha. O ideal é, eu vou abrir a geladeira, eu vou pensar já o que eu vou abrir e vou pegar na geladeira. Pra não ficar olhando, admirando a geladeira. Aí eu abro a geladeira e fico lá olhando o que eu tenho na geladeira. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar isso, mas eu não sei se eu vou tomar tal. Ah, não. Ah, mas isso aí é uma mente de escassez. O que que é uma geladeira 1 minuto aberta? Só que é 1 minuto aberta 10 vezes por dia. São 10 minutos, então. Porque você não planejou a refeição. Porque você não planejou a refeição. A mesma coisa acontece. Muitas pessoas, olha só, a pessoa sai de carro, vai fazer 30 dias, um colega desorganizado, saiu do apartamento de carro, desceu a rua, lembrou que esqueceu o carregador do carro, do celular. Voltou, parou o carro em frente o prédio, subiu para pegar o carregador, falou, vou usar o banheiro. Roubaram o carro dele na porta de casa. Meu o seguro Deus. não quer pagar. Por que o seguro não quer pagar? Porque o seguro alega que o carro fica dentro da garagem. Você colocou aqui que o carro fica dentro da garagem. Então observa, uma falta de organização básica, pode te trazer ali uma série de problemas. Sim. Outra questão de escassez, que as pessoas falam, ah, mas é uma escassez. Não, mente de escassez é uma coisa. E você ter o merecimento é outra. Então tem muitas pessoas que às vezes vai para um restaurante e pede até o que ela de repente não vai aguentar comer, porque ela acredita que ela merece tudo aquilo. Não, você merece comer, mas você não merece jogar fora. Então a pessoa fala, não, eu estou pagando, não, venha. A mesa farta. Aí você come, a outra pessoa come e aquela comida toda que sobrou. Então isso não é uma questão de ser uma mente de escassez, isso é uma questão de você ter um planejamento. Eu posso comer bastante, posso comer muito, mas desde que eu vou pedindo de acordo com o que eu vou comendo. Porque senão você está, infelizmente, ali deturpando todo um processo. E se você observar hoje, a maioria das pessoas, elas acabam sendo doutrinadas dentro das empresas. A empresa tem que trazer gestão para ela. A empresa As tem pessoas que... têm que aprender na força, né? Na prática. Tá entendendo? E por que Porque que não você trazem vê... essa bagagem. Aí é onde entra. Por que tantos atletas são enrolados por agenciadores, por administradores? Porque negligenciam. Verdade. Coloca na mão do agenciador, coloca na mão do gestor, coloca na mão do empresário.